O seguinte, vamos falar da Carla Zambelli. Eu prometi aqui antes de sair para o intervalo da TV, né? A Carla Zambelli estava sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve um pedido de vista, mais tempo para o julgamento, suspendeu o julgamento o ministro Nunes Marques. O Zanin preferiu adiantar o voto, mesmo com esse pedido de vista, ele votou pela punição, né? Pela condenação da Carla Zambelli. E aí ficou o placar de 5-0 para condenar a Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Nunes Marques teria até 90 dias para analisar o processo e retomar o julgamento, até 3 meses, meu povo. Além de Zanin, votaram a favor da prisão de Zambelli, o relator do caso, o Gilmar Mendes, né, que é o relator, os ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O pedido de vista ocorre um dia antes do julgamento de Bolsonaro, amanhã na primeira turma. O Gilmar votou para que, além da pena de prisão, Zambelli também perca o mandato. Mesmo que essa tese seja a vencedora, ao final do julgamento, ela só perde a cadeira na Câmara quando esgotarem as possibilidades de recorrer. No final de janeiro, ela também foi condenada, mas aí pelo TRE de São Paulo, e teve o mandato cassado, mas também está recorrendo, ainda pode recorrer ao TSE. Zambelli nega ter cometido os crimes. A defesa argumentou no processo que o uso da arma nessa situação não se qualifica como porte ilegal e que teve uma reação legítima às provocações do jornalista. Vamos, é claro, tratar sobre esse assunto. Sakamoto, legítima essa reação? Relação de quem? Da Zambelli? Diz a defesa, né? A defesa defendendo. Tá, entendi. Não, é que eu pensei que você tinha falado a ação do ministro. Não, olha, é o seguinte, a Raquel bem apurou que o gabinete do Fux colocou que não tinha a ver com julgamento, e o próprio também Nunes Marques estava colocando isso, só que é claro que tipo, é bastante, digamos, cômodo para o Supremo que tanto o julgamento da Débora quanto o julgamento da Carla fiquem em segundo plano neste momento, né? Até para evitar que se escale, porque está escalando a temperatura, né? Esses dois julgamentos estão sendo usados para escalar a temperatura, mais a da moça que participou dos atos golpistas do que a própria Carla Zambelli, porque tem uma parte, inclusive, do bolsonarismo que até hoje não engoliu o que a Carla Zambelli fez um dia antes do segundo turno. Vamos ser sinceros, um dos principais nomes do bolsonarismo, andando com uma arma apontada, engatilhada, em uma das ruas de maior movimento dos Jardins, que é um bairro nobre da cidade de São Paulo, perseguindo um outro homem simplesmente porque discutiu, aquilo, na verdade, chacoalhou a eleição, tal como chacoalhou a eleição quando Roberto Jefferson, um dos principais nomes do bolsonarismo, recebeu a bala e feriu agentes da Polícia Federal que estavam cumprindo o mandato na sua casa no Rio de Janeiro. Essas duas coisas ajudaram Jair Bolsonaro a ser derrotado. Foram significativas? Não dá para saber, porque não existe o condicional em história, o C, né? Mas há uma avaliação de que isso sim ajudou a colar em Jair a imagem de que ele está cercado, pelo menos, para não dizer ele próprio, mas ele está cercado de pessoas truculentas, violentas e com uma arma na mão fazem aquilo que todo mundo diz que pode ser feito, que é matar ou tentar matar, né, ou colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, naquele momento, logo no segundo turno das eleições, discutiu-se, né, se era possível ou não haver uma prisão. É que é claro que por conta da questão do eleitoral, prisões e flagrantes não são possíveis, tudo aquilo, discutiu-se, na verdade, que o que havia acontecido era grave o suficiente para uma perda de mandato de Carla Zambelli, para uma condenação de Carla Zambelli, por colocar em risco a vida das pessoas. O próprio jornalista que foi alvo que foi a outra parte nessa discussão e que não estava armado, né? Ele, na verdade, inclusive, está sendo punido, né? Por ataques verbais a Carla Zambelli. Então, não é que um lado está sendo protegido, outro não. A única diferença é que um lado usou a palavra e o outro lado usou as armas, né? Usou armas. Então, não é, na minha avaliação, a defesa tem todo o direito de fazer uma avaliação como essa, não é, contudo, na minha avaliação, não é despropositado uma condenação, né? Por conta disso, é totalmente cabível, bem como a perda do mandato dela. Ah, mas ela teve tantos votos, você está jogando no lixo os votos dos eleitores de São Paulo. Que se ela for condenada, quem terá jogado no lixo os votos dos eleitores de São Paulo foi ela.
né, que foi eleita para, através da palavra e do convencimento, conseguir melhorias para a população que ela representa, e não através de andar armada, colocando em risco a vida de outras pessoas. Aquilo não foi legítima defesa. Aquilo não foi legítima defesa. E se o Supremo Tribunal Federal, no retorno desse julgamento, encarar isso como legítima defesa, vai passar uma mensagem extremamente forte para as pessoas do tipo: pode andar armado, pode responder qualquer provocação a bala, que nada vai acontecer com você, que a gente do Supremo garante e mata no peito. Então, o recado vai ser esse. A gente espera que o recado, no final, seja outro, de que ainda vivemos numa democracia e ainda vivemos num Estado civilizado. Raquel, e aí? Olha, Diego, no caso do ministro Luiz Fux, a minha apuração é de que não tem relação com o julgamento de Jair Bolsonaro. Nas pessoas próximas a ele, o ministro Luiz Fux não tem compromisso com o bolsonarismo, nunca demonstrou isso nos seus votos. Ele realmente parou o julgamento da cabeleireira Débora Pichot Estátua por conta desse debate que se formou na sociedade, no meio empresarial, no meio jurídico, se a dosimetria da pena está adequada. Então, ele quer verificar as circunstâncias de cada crime para tentar entender e aí poder dar o seu voto com mais rigor. Isso é um caso. No caso do ministro Cássio Nunes Marques, a minha apuração vai num sentido diferente. Conversando ali dentro do STF, causou descontentamento dentro do tribunal. Não foi à toa que o ministro Zanin, apesar do pedido de votos do Cássio Nunes Marques, antecipou o seu voto. Então, se não me engano, o placar está 5-0 pela condenação da Zambelli. E o ministro Cássio Nunes Marques, ele dá esses sinais ambíguos, né? Ele já teve algumas votações recentes que ele não votou alinhado com o bolsonarismo, ele deixou André Mendonça sozinho nas votações, lembrando que Cássio Nunes Marques e André Mendonça são os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro. Não que os ministros tenham que votar de acordo com o presidente que os indicou, né? Tem vários ministros ali indicados pelo Lula. O ministro, quando toma o seu cargo, ele supostamente ele tira a toga. Mas Cássio Nunes Marques já deu alguns votos aí recentemente não alinhados ao bolsonarismo, mas agora ele dá um voto totalmente alinhado ao bolsonarismo, que provoca descontentamento. Não é à toa que o ministro Zanin antecipa o seu voto, e eu desconfio, assim, também a percepção dentro da corte, que ele não teria feito isso se não fosse o julgamento de Jair Bolsonaro, porque minha sensação, antes do pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques, era que a Carla Zambelli estava abandonada até pelo bolsonarismo, porque Jair Bolsonaro tem uma bronca enorme dela, porque atribui a ela o fato de ter perdido a eleição. De ter perdido a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva, atribui a ela e a Roberto Jefferson, né? Que estava muito acirrada a disputa, e um lá perseguindo uma pessoa na rua, né? Ela perseguindo a pessoa armada, e o Roberto Jefferson recebendo a polícia de metralhadora, não colaboraram para a popularidade de Bolsonaro. Então, ele realmente atribui aos dois ter perdido a eleição. A minha sensação antes do voto do Cássio Nunes Marques é que a Carla Zambelli estava abandonada, inclusive pelo bolsonarismo. Só que nesse momento, para Jair Bolsonaro, você ter ela, que foi uma apoiadora, uma pessoa muito próxima, condenada, perdendo o mandato, é ruim, né? Então, assim, o pedido de vista do Cássio Nunes Marques, ele causa um descontentamento no Supremo e é visto como um alinhamento a Jair Bolsonaro nesse momento prévio ao julgamento.